Sonho da Erim 898. Os líderes malignos versus o grande poder do Senhor. Recebido no domingo 27 de abril de 2025. Comunhão. Querido Pai, obrigada por mais um dia aqui. Embora cada dia traga desafios, tu trazes os meus dias. Abençoe-te, Pai, pois tu és o portador do dia. Pai, por favor, nunca te canses de mim, mesmo que eu frequentemente me canse de mim mesmo. Canso-me de pedir coisas a ti. Canso-me de pedir coisas que prometestes anos atrás e que confio que cumprirás em breve. Tu és um Deus grande e sinto que te corro constantemente com a minha pergunta repetida: quando, Senhor? Nos últimos meses, desde que Zoe faleceu, parei com as coisas que não me traziam paz. Recorri cada vez menos às telas dos meus aparelhos eletrônicos e, em vez disso, passei a ouvir a Ti. Eu queria ouvir a Ti e que Tu me guiasse nos caminhos que eu deveria seguir. No entanto, com meus novos hábitos, eu orava constantemente, mas raramente esperava ouvir a Tua voz. Senhor, preciso parar de falar e começar a ouvir mais. Uma coisa que eu sei com certeza é que tu conheces as nossas necessidades antes mesmo de sabermos que as temos. A palavra fica em Mateus capítulo 6, versículo 8. Mesmo sabendo disso, ou devendo saber disso o tempo todo, eu te buscava desesperadamente como se o meu tempo tivesse se esgotado, ou como se não tivesse certeza se tu estavas ciente das coisas que eu estava vendo. Às vezes, ainda faço isso, apesar de tu me dizeres que sabes e vês tudo e que estás no controle de todas as coisas. Sim, quando me disseste para orar e nunca cessar, eu obedeci. No entanto, nunca parei para esperar a tua resposta. Pai, a tua voz é a voz mansa e silenciosa. 1 Reis 19. Perdoe-me, Pai, por orar e não aprender a parar, esperar e ouvir entre os pedidos. Tenho tido tantos dramas pessoais e revelações incríveis da tua parte, à medida que nos aproximamos dos tempos para os quais nos preparaste. Estou animado, assustada e ansiosa ao mesmo tempo com o que está por vir. Como resultado, ainda faço perguntas que podem não refletir o quanto confio em ti em todas as coisas. Nossa, Senhor, o Senhor viu isso? Ah, não, Senhor, isso é ruim. O que eu faço agora? Onde o câncer se encaixa nisso quando a hora já está avançada? O Senhor não pode simplesmente me curar? Como conseguiremos? Estás me ouvindo, Senhor? Precisamos de ajuda, Pai. Preciso de cura. Não há outro jeito. Somos odiados e meus filhos estão sob ataque. Por quê? Senhor, viste o que está acontecendo no mundo? Pai, cristãos estão sendo massacrados no mundo todo. Seremos os próximos? Estas são apenas as orações do meu pânico a ti no passado. Nos últimos meses, tenho tentado me resignar totalmente à tua vontade. Eu precisava ouvir mais de ti e não tanto de mim mesmo. Então, esperei em ti. Tu então começaste a colocar diferentes coisas e pessoas em meu coração para orar. Eu orava até que tu dissesses: muito bem. Reservei um tempo para orar por aqueles a quem tu me trouxestes, e então esperei. Bem, estou enfraquecida agora. Mesmo assim, meus sonhos se tornaram mais claros e sou grata. Dou risada porque me lembro de um meme em que um homem está em meio a uma forte tempestade tentando aproveitar seu jantar, enquanto a chuva inunda seu prato e a área. Um raio então cai enquanto ele tenta se concentrar em sua tarefa. Logo depois, um tanque do exército passa atrás dele e ele não percebe. Eu ri disso porque conheço muitos cristãos assim. Senhor, quantos cristãos não sabem?
Eu me pegava segurando cartazes ao fundo enquanto as tempestades e as guerras aconteciam, com mensagens como: o raio está chegando, a guerra é iminente ou o fim está próximo. Então, provavelmente, eu corri até aquela mesa para comer algo rápido antes de voltar com um desses cartazes. No entanto, a orientação de Deus para mim agora é simples: ore, ouça-me, espere, fique quieta e em paz. Nas últimas noites, tive pelo menos 4 sonhos muito vívidos. Sonho 1: cavalos negros enormes e uma erupção de petróleo começa. Uma grande tempestade havia chegado a leitos de rios, haviam sido criados onde não haviam nenhum. Havia rios de lama nas cidades. À medida que essas tempestades atingiam as nações, elas cortavam as comunicações globalmente. Então, vi uma cidade inteira ser levada pela água. Colinas maiores haviam desabado e sido niveladas. De alguma forma, eu estava do outro lado desse leito de lama. Observei pessoas sendo arrastadas pelos escombros e tão rapidamente. Então vi o sol surgir por entre as nuvens e a chuva parou. Ouvi gritos atrás de mim de pessoas isoladas e cercadas por rios de lama e escombros. Então ouvi um som assustador. Era o som alto de uma trompa de guerra. Parecia o som do carnique celta. Virei-me e vi 6 enormes cavalos de trabalho pretos. Os cavalos tinham facilmente 3,5 metros de altura. Eram pretos e musculosos. Os cavalos puxavam um objeto enorme. Embora eu não tenha certeza do que era, parecia ser um tipo de broca de bronze, mas mais parecido com uma broca. Os cavalos estavam presos por uma estranha estrutura de para-choque que limpava todos os detritos do caminho. Então eu os ouvi entrando no rio de lama. Sua força, tamanho e o peso da carga faziam a lama os envolver como se estivessem em solo plano e seco. Em condições naturais, isso seria impossível. Eles agora vinham direto para mim. No entanto, percebi que estava ali observando e não fisicamente. Os cavalos chegaram a um planalto seco e vi o chão se abrir. A cabeça da broca então foi para uma plataforma hidráulica que a recebeu em um equipamento enorme. Em seguida, ela recuou para dentro do solo. Os cavalos então voltaram pelo mesmo caminho. Enquanto as pessoas esperavam para dar uma volta com eles, os cavalos não permitiram que ninguém os montasse. Então ouvi uma enorme explosão onde a broca havia penetrado no solo. Um óleo espesso e preto jorrou como uma erupção vulcânica. Um homem gritando: salve o petróleo! Não o petróleo! O rio então ficou preto. Fim do sonho. Sonho 2: terroristas cortando as árvores frutíferas começa. Vi terroristas cortando árvores frutíferas. Eles sabiam que levaria anos para crescerem novamente. Um homem gritando: não sobrou nenhuma fruta boa? Nesse momento, vi uma árvore de cidra sendo cortada e uma mulher gritando: essa foi a última, a fruta está destruída. Acordei de repente e fiquei arrasada com isso. O sonho era tão real que me incomodou o dia todo. O sonho acabou. Sonho 3: um colega de trabalho malvado rouba minha carteira. Começa. Eu estava jantando com alguns colegas de trabalho de um lugar onde eu trabalhava. Coloquei minha carteira na mesa, acima do meu prato, para poder guardá-la. Em certo momento, eu estava distraída e um dos meus colegas, aquele que sempre me assediava na vida real, roubou minha carteira. Todos os meus documentos importantes estavam lá, incluindo carteira de motorista, cartão do banco, dinheiro, passaporte e assim por diante. Eu, a Erin, perguntando para quem ela conhecia: você poderia me devolver minha carteira, por favor? Esse colega então agiu como se eu fosse louca. Ele então saiu furioso e indignado. Outro colega, que era mais como um bom amigo para mim, deu algumas boas sugestões.
O bom colega de trabalho fala: primeiro, vamos chamar a polícia. Eles podem pedir para o restaurante mostrar as imagens de segurança do que aconteceu. A polícia então apareceu e analisamos as imagens de segurança juntos. De fato, o meu colega de trabalho malvado claramente havia roubado a minha carteira. A polícia então concordou em ir comigo para recuperar minha carteira. Fomos à casa do meu colega malvado e batemos na porta. Ele veio e atendeu, mas não pareceu satisfeito. E o policial falou: precisamos que você devolva a carteira de Erin e todo o seu conteúdo. O colega de trabalho malvado falou: eu não tenho a carteira dela e nunca tive. E o policial respondeu: bem, não foi isso que as imagens de segurança mostraram. Temos você filmado. Isso é crime. Se você devolver agora, completo e sem nada faltando, as acusações contra você serão retiradas. Caso contrário, nós o prenderemos. Ele saiu mais uma vez indignado. No entanto, voltou com a minha carteira logo depois. Percebi que ele estava muito irritado com essa reviravolta inesperada. E aí ele perguntou: por que você pegou minha carteira em primeiro lugar? E o colega de trabalho malvado respondeu: porque você não merece uma vida boa. Eu te odeio. E o policial falou: ok, terminamos aqui. Os haters vão odiar. Ignore-o. E o sonho acabou. Sonho 4. A reunião de milhares e milhares de crianças começa. Eu estava em uma linda região ao norte. Era noite. O céu estava iluminado pela mais incrível aurora boreal. Eu estava lá sozinha com meu cachorro e fiz uma pequena fogueira. Enquanto eu observava o céu, minha fogueira começou a soltar muita fumaça. Uma enorme nuvem branca se formou a partir disso e se acumulou no horizonte como nas montanhas. A nuvem era branca e brilhante, iluminada por dentro como uma lâmpada. Então pude ver Jesus em pé na nuvem. Vi milhares e milhares de crianças pequenas ali com ele. Vi anjos aparecendo e ainda mais crianças sendo reunidas. Depois de aumentar o número de crianças ali, os anjos desapareciam. Jesus tinha um gancho de pastor na mão direita. Fiquei boquiaberta de choque com o que eu estava vendo. Ele então se virou para mim e falou: deles é o reino dos céus. Jesus então se virou e os reuniu perto de si. Então vi anjos do Senhor enrolando a nuvem como se estivesse enrolando um tapete. Todos desapareceram. Meu cachorro latiu ao vê-lo. Em vez de ainda criar muita fumaça, minha fogueira de repente reacendeu em uma chama forte. Fiquei ali parada e continuei admirando a aurora boreal. O sonho acabou. Pai, esses sonhos foram muito vívidos. Jesus vai reunir todos nós em grupos? O que significavam esses sonhos? E Jesus falou: Erim, sobe. Ele falou comigo mais uma vez enquanto eu estava sentada na minha cadeira devocional. A sua voz era muito clara. E Jesus disse: Erim, eu estou aqui e estou com você. Há quem diga que as criancinhas não são minhas. Elas são, Erim. Aqueles que as impedem de vir a mim pagarão um preço. Em verdade, eu lhes digo: a menos que vocês se transformem e se tornem como criancinhas, jamais entrarão no reino dos céus. Aqueles que assumem a humildade, aqueles que assumem a humilde posição de uma criança em seu amor, admiração e fé, serão os maiores no reino dos céus. É importante lembrar disso, Erim. Seu amor e seu riso, sua alegria e fé em mim. Isso é ser destemido como uma criança. Deleite-se em mim e nas coisas que lhe envio, assim como eu me deleito em você. Embora você seja velha e cheia de anos, você ainda se lembra de mim. Airen perguntou: Senhor, como eu poderia te esquecer? Tu me salvaste, tu me encontraste e me resgataste, tu nunca me esqueceste, tu foste misericordioso. E Jesus falou: ainda não terminei.
Não te aposentei. Ainda tenho aventuras planejadas para você e promessas a cumprir. Airin falou: Sim, por favor, Senhor. Eu quero tanto estar aqui para a grande colheita. Quero ver as pessoas revividas e radiantes de alegria com a tua bondade. Isso é tão emocionante. No entanto, não consigo me imaginar como estou agora, fazendo muita coisa. Senhor, meu câncer voltou para minha perna. Nada que eu faça para ficar saudável parece curá-lo. E Jesus fala: Ó, Erim, dá-me isto. Estou contigo. Não te preocupes. Obrigada por ficares comigo. Sei que não é fácil. E Erim fala: Senhor, onde eu estaria sem ti? Não há outro lugar onde eu preferia estar do que contigo. Obrigada por ajudar meu filho mais novo a encontrar alegria. Ele tem sido tão feliz. Minha filha está gostando do trabalho e do podcast. No entanto, meu filho mais velho está com dificuldades e precisa de cura. Meu marido também precisa de cura, além de um emprego, Senhor. E Jesus fala: Erim, eu conheço suas necessidades antes mesmo de você pedir. Meu favor nunca abandonou. Eu continuarei se você estiver disposta. E Erim fala: Claro, Senhor. No entanto, eu pensava que as coisas no mundo estavam mudando e que tudo acabaria em breve. E Jesus fala: Não haverá parada, pois o mundo está mudando rapidamente. O céu está se expandindo, assim como o lugar que preparei para todos aqueles que me amam. Vocês ficarão muito felizes à medida que o tempo passa. Também aumenta a grande divisão entre o bem e o mal, e a verdade e a mentira. Eu derrubei os planos do inimigo para destruir a nova ordem. Este novo caminho, entre aspas, significaria um fim rápido para tudo que é de Deus. No entanto, ele agora foi reprimido do céu. Airim rindo. Você deve ter estragado a festa deles. E Jesus respondeu: Sim, mas não se enganem, eles agora estão reformulando. No entanto, você provavelmente chamaria isso de simplesmente dar uma nova cara aos meus planos malignos. Embora eu tenha atrasado e abalado a ordem deles, isso é temporário, pois eles trabalham em planos ainda mais malignos para destruir o povo. Lembre-se de que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Um bom líder teme a Deus, não ao homem, e faz o que é certo aos meus olhos. Eu removi líderes que não temiam a Deus. O único objetivo desses líderes era apaziguar o homem e a vontade da cultura popular. Tudo isso está nos levando de volta à adoração de uma grande religião falsa, o dragão negro, onde mães treinam seus filhos para morrer e não têm ideia do que fazem. Eu os exporei para que os justos vejam. E Airim falou: Senhor, isso é tão assustador. E Jesus fala: Eu sei, mas lembre-se sempre de que eu estou no controle total. E Airim pergunta: Senhor, qual é o sonho dos grandes cavalos de trabalho? E Jesus responde: Esses cavalos de trabalho são grandes e semelhantes a cavalos de tração. E Airim fala: Procurei o maior cavalo e era um cavalo Shire chamado Mamote. Que cavalo incrível! No entanto, ainda não entendi de onde esses cavalos vieram no meu sonho e por quê. Por que não usar equipamento pesado em vez desses cavalos? E Jesus responde: No seu sonho havia uma grave escassez de petróleo. Para perfurar, eles tinham que fazer isso de uma certa maneira. O petróleo era necessário para alimentar uma guerra. Esses cavalos de trabalho também eram cavalos de guerra. O som da trombeta soou antes que eles aparecessem no meu sonho, no seu sonho. Perdão. O som da trombeta soou antes que eles aparecessem no seu sonho. Cidades foram arrasadas e fortes chuvas varreram os destroços, transformando-os em lama. Foi uma bagunça. O petróleo vazou e não serviu para nada. No entanto, os cavalos estavam seguros. Airin falou:
Este é um sonho curioso. E Jesus fala: Erim, você estava observando no espírito, não no corpo. E a Erim fala: mas foi tão real. E Jesus responde: uma vez que o véu for levantado, enquanto a noiva estiver sendo removida e arrebatada com seu noivo, tudo ficará visível e nada ficará oculto. Grande será a agonia daqueles que foram chamados e não vieram. Grande será a agonia daqueles que foram convidados e não vieram quando eu os chamei. No entanto, eles ainda terão outra chance, embora extremamente difícil. Erim, eu levanto líderes. Aqueles que temem o Senhor serão levados para casa. Aqueles que permanecerem aqui terão uma posição mais difícil. Líderes podem fazer parte da noiva porque são redimidos e falam com ousadia sobre as coisas de Deus em verdade. Lembre-se de orar. Ore para que a minha vontade seja feita aqui na terra como no céu. E a Irene fala: essa é a minha oração, Senhor. E Jesus fala: neste momento, com os eventos acontecendo em todo o mundo, o objetivo é separar a minha verdadeira igreja daqueles que são deste mundo. O reavivamento será um último chamado para trazer mais pessoas para esse número. Irene fala: Senhor, há mais eleições acontecendo em todo o planeta. Uma eleição termina amanhã no Canadá e o candidato principal parece ser um globalista. E Jesus responde: os relatos não são verdadeiros. Não se enganem, existem esquemas malignos espalhando mentiras para o povo. Há planos em andamentos para destruir o Canadá. Então, orem. Orem para que aqueles que foram enganados descubram a verdade, pois o dragão vermelho está de olho nos recursos de lá. A América seria invadida pelo norte. Então, orem. A Irene falou: vou sim, isso seria horrível. E Jesus fala: não se preocupem, eu estou sobre todas as coisas. Se tudo parecer escuro no início, então estou trabalhando. O Canadá é meu, mas eles se esqueceram de mim e estão com mais medo ainda dos invasores e do seu Deus Lua, o dragão negro. Então, sim, orem. E o sonho acabou.